faz birra, se joga no chão, sapateia, criançada tá danada, não é mesmo? Bom, sabe que gerenciar a raiva das crianças tem técnica, tem metodologia e eu vou te ensinar algumas dicas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o comportamento das crianças, a raiva, ela é natural. Lembra que eu falei? Ela já faz parte do nosso pacote básico de emoções. Então, não fique preocupado se teu filho andar com raiva, se o bebê abre o berreiro para chorar, porque isso é normal. Pessoas que não sabem expressar a sua raiva acabam engolindo a raiva, vão engolindo, chegam a ficar doentes, né? E, obviamente, que aquelas pessoas que ficam explodindo também acabam deixando os outros doentes. Então, a gente tem que aprender o que acontece e o que a gente pode fazer para minimizar esse problema. Primeiro, a gente vai ter que saber que comportamento, muitas vezes, ele é aprendido. Uma criança, ela aprende a expressar a sua raiva com os pais. Se na tua casa o pessoal fala muito palavrão, joga coisas, né, vive se xingando, vive aos berros, a criança aprende que esse é o comportamento que ela deve copiar. Então, muito cuidado aí com os irmãos mais velhos e principalmente, né, pai e mãe, o que vocês comentam dentro de casa, como é que vocês brigam, que isso daí vai fazer com que a criança, a esponjinha, absorva tudo. Muitas pessoas dizem, mas a pessoa é assim mesmo, lembra? Mistura cromossomos com cromossomos. Num estudo feito com gêmeos univitelinos, viram que somente 16% do comportamento deles era igual. Um detalhe, eles tinham sido criados por famílias diferentes, apesar de serem gêmeos. Então, isso vem ressaltar que realmente é o aprendizado, é o convívio, é o meio ambiente que vai fazer muitas vezes a pessoa ser mais explosiva ou menos explosiva. Aprender realmente a como gerenciar a sua raiva. E gerenciar a raiva é escolher como é que você quer expressá-la. E uma coisa interessante que os neurocientistas estão dizendo é que o nosso córtex pré-frontal, essa área aqui do cérebro, a que faz a gente ponderar, tomar decisões, antecipar o futuro. O que é antecipar o futuro? Eu pensar, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Como é que o outro vai reagir? Né? Que é a história de pensar nas consequências. Essa área do cérebro diz que ela só amadurece com 20 anos. Por isso que a juventude faz tanta loucura, não é mesmo? Agora está explicado. Temos que ensinar as crianças a terem inteligência emocional. Então, quando ela começar a sapatear, chorar, berrar, primeiro, quando ela é pequenininha, com 2 e 3 anos e começa a sapatear, muitas vezes, sem querer, a gente diz, olha, tá de biquinho, olha que bonitinha ela brava. A gente está dando atenção. E uma atenção errada para um comportamento que a gente não quer que repita. Então, senta do lado dela, sempre olho no olho, então às vezes a gente vai ter que se abaixar para poder estar bem de frente para a criaturinha, segura com carinho, abraça e fale em voz mais baixa. E explicar muitas vezes que ela não precisa chorar ou berrar por aquele motivo, que a gente tem como resolver, né? Trazê-la mais para a segurança. A gente valoriza muito as dores e não só a questão de estar bem. Então, toda vez que ela quiser chamar atenção, ela inventa uma doença, ela quer ficar dodói, porque, claro, ela dodói, ela recebe atenção, o pai traz Kinder Ovo, a mãe não vai trabalhar, né? A avó fica junto, olha, só coisa boa. E quando ela tá saudável, ninguém muitas vezes dá tanta atenção assim. Então, a gente acaba reforçando que estar dodói ou estar, né, muitas vezes mal é melhor do que estar bem. E essa é uma cultura muito latina, né? A gente valorizar muitas vezes as dores do que quando a pessoa está melhor. Lembra, também eu falar para uma criança que está chorando, né? Engole o choro, menina, engole o choro, menino. Eu também estou desvalorizando muitas vezes a dor dela. Olha só, não é pra gente não dar atenção quando a criança está doente ou quando está machucada, mas é não fazer isso com que ela se sinta extremamente especial por estar dodói. Lembra que quando uma criança começa quebrando brinquedos, batendo no irmão, jogando coisas, pode ser que tenha alguma outra coisa ali por trás que a gente vai ter que investigar. Se ela não está sofrendo bullying, se ela não está com medo muitas vezes, então ela acaba tendo reações agressivas. O outro grande problema é que as crianças não sabem lidar mais com frustração. Sabe o que acontece? Antigamente, as crianças tinham muitos irmãos, né? E hoje nós estamos aí com a síndrome do filho único. Porque e geralmente às vezes são 2 filhos únicos, né? Um menino e uma menina com idades às vezes até bem diferentes uma da outra, então acaba também ficando 2 filhos únicos. Antigamente as crianças tinham que dividir o próprio bife, dividir o brinquedo e esperar muitas vezes, né, para um presente. Presente eu me lembro, né? Eu venho ainda de família classe médica, a gente só ganhava no aniversário
Dia da Criança e no Natal. Fora essas datas, a gente não tinha nenhuma lembrancinha. E hoje eu vejo que a criança deu uma volta aí no shopping, foi até o centro, pronto, já volta com alguma coisa. Aí essas crianças, elas não sabem receber não sabem dividir e nem têm empatia. Que antigamente, com muitos irmãos, eram obrigados a aprender a dividir. Acontece que essas crianças estão crescendo sem ter passado por nenhuma frustração. E quando elas recebem um não, meu Deus do céu, isso vira, um inferno. Criança, para aprender, ela tem que aprender a passar por algum tipo de frustração. Isso também acaba ficando pior com a história de videogame. Pais, por favor, não deixe a criança muitas horas no videogame. Eu sei que é uma baita de uma chupeta, porque descansa, fica lá quieto jogando. Muitos acham que é ótimo ficar horas e horas no videogame, mas a gente tem que lembrar que o videogame, ele tem uma coisa chamada dopamina, ele acelera a sua dopamina. Dopamina é um hormônio que também é considerado um dos hormônios da felicidade, que faz você querer mais, que faz você ir à frente, passar pelos obstáculos, que o videogame faz muito isso. O grande problema é que muita dopamina, ela acaba perdendo elasticidade. Por exemplo, você começa a ter comportamentos de adição. Esse é o problema das pessoas adictas, Então, por exemplo, se antes, ela tomava um remédio e passava dor, e daí ela começa a tomar esse remédio sempre, ele já começa a não dar mais efeito. Para ela ter efeito, ela tem que tomar uma dosagem muito maior, que pode muitas vezes virar um veneno. Esse é o problema, muitas vezes, do videogame. Se não tiver hora para terminar, essa história do jogo vai dando dopamina. E essa criança quer sempre mais essa sensação de poder que a dopamina dá. O grande problema é que quando ela recebe um não, ela não tem mais chão e não sabe mais lidar com isso. E a irritabilidade dessas crianças ficam muito altas. Uma criança no estado de nervos ou de ataque de nervos, o legal é você fazer ela respirar. Respira junto com ela num tempo 4-4-6-2. Puxa o ar em 4, segura em 4, solta em 6, dá 2 tempos e respira de novo. Aprender a respirar é a primeira coisa para controlar suas emoções, já que a primeira coisa que muda quando muda uma emoção é o padrão de respiração. Você trazendo para esse padrão mais tranquilo, a pessoa vai se acalmando e vai trazendo ativação para o pré-frontal. Faz ela de novo pensar, analisar, ponderar e se acalmar. Temos que ensinar as crianças a levar uma vida mais leve, brincar mais, principalmente brincadeiras, com jogos de cartas, de tabuleiro, aprender a desenhar, fazer exercícios físicos. O exercício físico, ele te dá 2 vantagens, fora, obviamente, de você entrar em forma. Mas a primeira delas é que qualquer movimento bilateral, que você usa os 2 lados do corpo, traz de novo a tal da ativação para o pré-frontal e desarma a amígdala, que é o que faz você ficar irritado, nervoso, só produzindo cortisol. O segundo é porque ele diminui também a quantidade de cortisol que a pessoa tem na rede sanguínea, Ele vai liberando esse cortisol, então exercícios é excelente. Agora, para uma criança ficar bem tranquila, diminua a quantidade de gordura e açúcares ingerido. Tem várias pesquisas que demonstram que a quantidade de gordura numa criança, de comidas gordurosas, faz com que ela fique muito mais irritada e principalmente a qualidade de sono. Lembrando que a nossa melatonina, ela é produzida entre 11 e meia-noite até 1 da manhã. Então, a criança tem que ir para a cama cedo para aproveitar essa produção de melatonina, que é o que faz consolidar a memória e refazer as células, até para o crescimento dela também. Lembrando que a melatonina, além do horário, ela também só é produzida quando você está no escuro, na escuridão. Qualquer captação de luminosidade, ela para de ser produzida, o que é um problema. Então, gente, o quarto da criança tem que estar completamente escuro. Ai, Patrícia, o que eu faço? Meu filho só dorme de luz acesa. Começa a diminuir a luz, Fica junto com ele para ele se sentir seguro, para poder dormir. Deixa o controle da luz perto dele, que se ele tiver algum medo, alguma coisa, ele pode vir acender. Isso vai auxiliar bastante que ele acorde de manhã refeito, bem e tranquilo. Na questão do sono, tem mais uma dica. Tem muita criança que os pais acabam dando mamadeira às 3 da manhã, crianças que já estão com 4 anos, Se é bebê, a gente sabe que ele tem os horários a cada 4 horas para mamar. Mas deixar que isso se prolongue depois dos 2 anos de idade é sempre um problema. Levar a criança para o banheiro no meio da noite, acordar para ir para o banheiro, Isso interrompe a qualidade do sono. E o cansaço é uma das
principais causas que ativam a irritabilidade. Então, gente, diminui a quantidade de água que dá à noite, porque o sono ele tem que ser contínuo. Na hora que você interrompe, tem que começar tudo de novo, já não é a mesma qualidade. Respeita o espaço da criança. Às vezes, pra você criança, a gente diz, não, tudo bem, ó, vou trabalhar, tô em home office, vou usar o quarto do meu filho, vou pegar aqui, né, algum brinquedo dele para colocar aqui embaixo, a caixa de brinquedo para colocar embaixo do meu computador. Sem querer, a gente vai tomando os espaços. Daí ele começa a ficar irritado, a gente não entende que a gente está passando também, às vezes, do limite. Então, deixar ele no cantinho dele, onde ele tem os brinquedos dele ali guardado e não deixar, né, fazer tanta bagunça ali, vai te ajudar. E por último, não menos importante, ensinar as crianças a ter empatia. Ela tem que entender que todo mundo tem, né, os seus limites, todo mundo tem as suas vontades, suas necessidades, as suas dores. Entender que os coleguinhas, né, também são pessoas, que cada um pode ter as suas coisas, pode querer emprestar ou não. Dele também aprender a emprestar as coisas dele, saber, né, que como é bacana a gente poder ter amigos, como é bacana a gente poder compartilhar das coisas, óbvio, sem ser bobo, né, e ao mesmo tempo sem ser egoísta. Esse meio termo, a gente ensinar desde pequeno, a gente vai não só fazer pessoas melhores, mas nós estamos construindo um mundo muito melhor para os nossos pequenos. Beijo!